Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do minicurso de conceitos de harmonização orofacial. O tema de hoje será materiais preenchedores. E a aula será ministrada por mim, Vitória Moraes, o Igor Ferreira e a Maria Clara, e essa apresentação foi feita sob a orientação da professora Cíntia Braga. Para fins didáticos, nossa apresentação ficou dividida em introdução, ácido hialurônico, PMMA, seguido de policaprolactona, hidroxapatita de cálcio e, por fim, as considerações finais. Como vocês viram na aula 1, a face sofre diversas alterações durante o processo de envelhecimento, e uma delas é a perda do volume facial. E a compreensão desse processo melhorou consideravelmente. E a partir disso, métodos de correção de volume passaram a ser desenvolvidos e passaram também a receber bastante atenção na área da harmonização orofacial. E esse autor também destaca que materiais preenchedores de tecido mole têm evoluído bastante justamente pela necessidade que as pessoas passaram a ter. Diante disso, nós podemos citar alguns materiais preenchedores mais utilizados na harmonização orofacial, que é o ácido hialurônico, a hidroxapatita de cálcio, o PMMA e a policaprolactona, que são os materiais que nós vamos abordar na aula de hoje. Em se tratando do ácido hialurônico, então, nós temos que o ácido hialurônico é um glicosaminoglicano biodegradável que é naturalmente encontrado tanto na matriz extracelular do tecido conjuntivo, na derme, no fluido sinovial e em outros tecidos e estruturas. Sua função, no caso da derme, é justamente manter a estrutura e a função da pele. Dessa forma, a aplicação do ácido hialurônico na pele vai fornecer um efeito de preenchimento de volume e também é capaz de induzir a síntese de colágeno, revertendo os sinais de envelhecimento facial. Entretanto, nós temos que ter em mente que o ácido hialurônico apresenta uma rápida degradação por intermédio da enzima hialuronidase e outros fatores do tecido. Justamente por esse motivo, é possível produzir algumas formulações para melhorar não só o tempo de duração, mas também outras propriedades que otimizam a sua aplicação como preenchedor. Então, enquanto o ácido hialurônico, digamos que o natural, encontrado no nosso organismo, tem uma meia-vida de 1 a 2 dias, os manufaturados dessa substância podem durar de 7 a 12 meses. Além disso, há uma alteração tanto na composição como nas propriedades reológicas, o que potencializa seu objetivo de preencher e reverter os sinais de envelhecimento. Como eu disse, o ácido hialurônico ele sofre algumas alterações, tanto na sua estrutura como na sua bioquímica, para melhorar o seu desempenho como material preenchedor. Essas alterações podem ser tanto na composição, que inclui a reticulação e o aumento do tamanho da partícula, e também podem ser alterações nas propriedades reológicas, que são descritas pela elasticidade e pela viscosidade. A reticulação, ou crosslink, consiste no processo em que as substâncias reticuladoras, que podem ser diversos produtos químicos como butanodiol, diglicidil éter, o divinilsulfona e biepóxidos, eles justamente vão ligar duas moléculas de ácido hialurônico. O efeito produzido pelo aumento da reticulação dessas partículas fortalece a resistência desse material preenchedor à degradação enzimática, o que promove o aumento da durabilidade do ácido hialurônico na pele. Além disso, quanto maior a densidade de reticulação, maior a dureza ou rigidez do gel. Já em se tratando do tamanho da partícula, ela vai ser determinada justamente pela polimerização de cadeias de glicosaminoglicanos e pela deformação técnica. E o objetivo desse aumento do tamanho da partícula é otimizar a capacidade de levantamento. Além disso, é importante nós citarmos a capacidade do ácido hialurônico ser hidrofílico naturalmente. Esse produto ele tem a capacidade de reter aproximadamente 6 litros de água para cada 1 grama de ácido hialurônico, e isso vai lhe conferir características hidrodinâmicas, essenciais para a hidratação, tanto que o ácido hialurônico ele vai ser utilizado para hidratação e além disso, ele vai manter a integridade dos tecidos. Justamente por essa razão, o ácido hialurônico também é habitualmente empregado para fins estéticos, justamente por essa propriedade peculiar de atrair moléculas de água, o que resulta em uma maior hidratação, maleabilidade e elasticidade da pele. Algumas propriedades físicas do ácido hialurônico são descritas por meio das propriedades reológicas, como eu disse no slide anterior. No caso da dureza, ou também chamada de elasticidade, ela é justamente uma medida que quantifica a rigidez de um gel, no caso,
do ácido hialurônico, né? E ela representa uma capacidade desse material de resistir à deformação quando uma força é aplicada. Então, quanto maior a elasticidade desse gel, desse material, menos ele será deformado sob uma pressão. Então, por exemplo, quando o material preenchedor ele vai ser eliminado através de uma agulha ou cânula, ou também após o procedimento, quando ele é submetido aos movimentos da musculatura facial ou da pele sobrejacente. Já a viscosidade, ela diz respeito à capacidade de resistir às forças de cisalhamento. Um material preenchedor, ele tem que ter um equilíbrio entre essas duas propriedades. Um preenchedor que é puramente elástico, ele seria impossível de ser injetado, porque ia ser necessária uma força muito grande no êmbolo. Então, isso tornaria a aplicação inviável. Já o material puramente viscoso, quando eu aplicasse, ele deformaria sob qualquer força e pressão. Então, ele não seria mantido na região por muito tempo. Dessa forma, então, os materiais preenchedores, eles têm que ter um equilíbrio. Então, materiais mais macios e menos viscosos, eles são mais ideais para aplicação em rugas superficiais, em lábios e em pálpebra. Já os materiais mais duros e mais viscosos, eles são adequados para a colocação na região subcutânea profunda ou periósteo, nas regiões mais profundas, tanto para o aumento da bochecha como para o aumento da têmpora. Assim, o ácido hialurônico ele vai ser tanto indicado para a correção de rugas, perda de contorno e reposição do volume facial, como por sua capacidade hidrofílica, ele também é indicado para hidratação facial, o chamado Skin Booster. Já essa aplicação vai ser contraindicada em áreas que já têm um implante permanente, em pacientes que são alérgicos a algumas substâncias químicas e elementos proteicos que venham junto com o ácido hialurônico, em áreas que haja doença ativa na pele, inflamações ou feridas, e mulheres grávidas ou no período de amamentação. Os produtos manufaturados de ácido hialurônico eles podem diferir em algumas propriedades, como a elasticidade e a viscosidade. Então, cada produto preenchedor ele tem uma combinação única de características. E é muito importante nós entendermos que essas diferenças elas vão permitir que os aplicadores tratem adequadamente diferentes áreas do rosto, porque dependendo da região, ela vai ter uma demanda diferente. Dessa forma, além do produto selecionado, a técnica adequada vai depender da preferência do treinamento do injetor, bem como a região anatômica que vai ser tratada. E além disso, alguns aspectos dos pacientes são importantes, como o efeito que ele deseja, a pele da pessoa. E é muito importante, antes de explicar quais são as técnicas de aplicação, que independente da técnica de injeção e da profundidade do tecido, é muito importante ser feita a aspiração com a agulha. E isso deve ser realizado antes da injeção do produto para evitar a injeção intravascular. Agora falando um pouco mais das aplicações clínicas, a correção do sulco nasolabial, das linhas de marionete e das linhas metonianas, elas vão ser tratadas no plano subcutâneo. Já as regiões do malar, do zigomático, do queixo e da área da mandíbula, elas vão ser tratadas no plano supraperiosteal. Entretanto, as correções das rugas do lábio superior geralmente são tratadas superficialmente a ruga. O preenchimento ele é comumente realizado por meio de agulhas ou de cânulas. E o calibre dessas estruturas vai depender justamente do fluxo do material, do nível e a profundidade da deposição. Entretanto, alguns aplicadores eles usam primeiro a agulha, como se fosse uma porta de entrada, e em seguida inserem a cânula com o material, justamente pelo fato da cânula ela ser menos dolorosa, a aplicação ser menos dolorosa. Essa aplicação ela pode ser realizada por meio de várias técnicas, como a técnica de retroinjeção, técnicas de sustentação, injeções cruzadas, aplicações em bolos, entre outras. E sempre tem que ser levado em conta a densidade e a viscosidade do material preenchedor utilizado. Alguns estudiosos eles destacam que algumas vezes é necessária a combinação de várias técnicas em um mesmo paciente para ter um resultado efetivo. Nessa imagem, na região superior esquerda, nós podemos ver a técnica de aplicação linear. Nesse caso, a agulha ela vai ser inserida e levemente retraída enquanto se aplica uma pressão constante no êmbolo. E isso vai criar um depósito linear de enchimento. Esse método, como é mostrado nessa imagem, ele vai ser apropriado para o preenchimento subcutâneo e dérmico de dobras e linhas finas. Enquanto na região superior
direita, nós podemos ver a técnica em bolos. A gente pode ver aqui que a agulha ela vai ser avançada até o nível do osso e vai ser levemente retraída, e o material vai ser depositado em bolos. Essa técnica é frequentemente utilizada para o aumento de malar. Na imagem inferior esquerda, nós podemos ver a técnica em leque, o qual a partir de um único ponto, a agulha ela vai ser girada em determinados ângulos para fazer uma deposição linear. Os fios vão ser colocados linearmente ao longo de vários planos. Já na região inferior direita, nós podemos ver a aplicação cruzada, que é utilizada para áreas maiores, para obtermos uma distribuição uniforme do material preenchedor, sendo assim apropriado para a pele e preenchimento subcutâneo. Assim, de forma resumida, de forma geral, o preenchimento superficial e dérmico, no preenchimento superficial e dérmico, os injetores eles preferem usar uma abordagem de segmentação ou menos frequente técnicas de leque ou essa injeção cruzada, essa técnica cruzada, de forma retrógrada ou anterógrada. Já para a volumização profunda, são utilizadas formas mais frequentes de injeção em torre ou camadas em depósito. Entretanto, é muito importante nós salientarmos que para a definição do plano de aplicação ou qual técnica eu vou utilizar, vai depender das características do material, do efeito estético que o paciente quer e do tipo facial do paciente. Para ficar mais didático, nós dividimos as aplicações clínicas a depender do terço. No terço superior, nós vamos abordar a volumização da têmpora. A agulha nessa aplicação ela vai ser posicionada 1 cm superior à borda orbital lateral e 1 cm lateral à crista temporal. A agulha ela vai ser inserida perpendicularmente ao osso, como nós podemos ver nessa foto, e ela vai ser injetada, o material vai ser injetado muito lentamente e a técnica aplicada vai ser a injeção em bolos. É muito importante nós realizarmos uma pressão moderada com o dedo indicador nessa região, para impedir a disseminação do produto. A velocidade de injeção ela tem que ser lenta e tem que manter a agulha no osso durante toda a injeção. Assim que a agulha for removida, é muito importante pressionar o local da injeção por alguns minutos. Uma das principais aplicações clínicas do terço inferior é o preenchimento do sulco nasolabial. Para o preenchimento dessa estrutura, é necessário ter muito cuidado, tanto com a artéria como com a via facial, devido ao risco de compressão vascular. Existem duas técnicas possíveis para aplicar para o preenchimento dessa região. A primeira é a aplicação da técnica linear retrógrada, ela sendo aplicada medialmente ao sulco, e o ângulo tem que ser inserido de forma que o plano aplicado seja o plano subcutâneo. E outra possibilidade de técnica é a técnica em leque para preencher medialmente ao sulco também. Caso o sulco seja muito profundo, é indicado posicionar a agulha perpendicularmente à superfície da pele, como nós podemos ver aqui. E antes disso, é necessário tocar o osso e também aspirar a injeção antes de depositar o produto. Então, injetar muito lentamente, com uma pressão baixa, para fornecer uma pequena deposição do material. A técnica utilizada é a técnica em bolos, como é ilustrado nessa imagem. Em seguida, é muito importante massagear para dar forma ao preenchedor, ao material, e também para evitar o enchimento excessivo. E o plano para realizar esse procedimento é o plano supraperiosteal. Outra aplicação clínica do terço inferior é a volumização do vermelhão do lábio. Existem várias técnicas possíveis para essa aplicação, mas eu trouxe só uma delas. Essa técnica ela é aplicada em 3 locais diferentes por quadrante, como nós podemos ver nessa imagem inferior. E para evitar dor e hematoma, é importante aplicar essa injeção 2 milímetros em relação à margem da borda labial superior, caso eu vá preencher o lábio superior, e 2 milímetros de margem da borda labial inferior, caso eu vá preencher o lábio inferior. E o preenchedor, o material, o ácido hialurônico, no caso, ele tem que ser preenchido dentro do vermelhão. A aplicação ela é feita intramuscularmente, com pequenas injeções em bolos, e essa aplicação tem que ser realizada muito lentamente, assim como nós falamos nos slides anteriores. É muito importante a realização da massagem após o procedimento, para evitar tanto irregularidades como nódulos. Para as correções das rugas periorais, como nós vemos aqui,
É importante nós estarmos alertas à vasculatura perioral, incluindo principalmente os ramos da artéria labial. Para a aplicação dessa correção, a agulha ela tem que ser inserida perpendicularmente às rugas, como nós vemos aqui. A injeção ela é realizada num plano subcutâneo superficial, utilizando uma técnica linear. É importante injetar lentamente, como eu falei anteriormente, e de forma uniforme. E é muito importante realizar a massagem após cada injeção. É preciso também evitar o alongamento e o achatamento do lábio superior para não causar uma injeção excessiva e evitar uma hipercorreção. Os materiais preenchedores de tecido mole, eles apresentam um baixo índice de complicações, principalmente quando eles são injetados de forma correta. As complicações elas podem ser divididas em duas classes principais, de acordo com o tempo de aparecimento. As complicações precoces ou imediatas são aquelas que ocorrem no momento de injeção até, no máximo, 2 dias após essa injeção. Então, estão mais relacionadas à quantidade e às propriedades do produto injetável, ou são secundárias a comprometimento vascular. Já as complicações tardias, elas ocorrem a qualquer momento após 14 dias após o procedimento, e elas normalmente estão associadas à reação imunológica do organismo ao produto. As complicações mais comuns associadas à injeção de ácido hialurônico são efeitos relacionados à injeção local, que se manifestam como dor, edema, eritema, coceira e equimose. Esses efeitos, eles normalmente são leves e duram menos de uma semana, por isso que eles são classificados como complicações precoces. Em se tratando da dor, ela é um efeito adverso, uma complicação muito comum durante a injeção de ácido hialurônico. E existem diversas técnicas que podem ser utilizadas para minimizar a dor associada a essas injeções, que incluem a utilização de uma agulha de pequeno calibre ou cânulas de ponta romba. Normalmente, o uso de cânulas está muito associado a essa diminuição da dor. O uso de agentes anestésicos tópicos, a aplicação de gelo antes e após a injeção e a distração vibratória, que também pode ser utilizada. Já o edema e a equimose, eles podem ser minimizados interrompendo a injeção de aspirina, de AINES, de alguns suplementos contendo algumas substâncias, como vitamina E, ômega 3, óleo de peixe e outras substâncias, pelo menos uma semana antes do procedimento. Já o efeito Tyndall, que é um efeito causado pela coloração dos preenchimentos quando eles são aplicados muito superficialmente, que é essa coloração mais azulada, se manifesta dessa cor, de cor azulada, e ela pode ser tratada com injeção de hialuronidase, depois a aplicação de massagem na região. Os preenchimentos injetáveis, eles também estão associados a infecções, que podem resultar justamente da violação da integridade da superfície da pele. Esses agentes infecciosos eles podem ser bacterianos, fúngicos, virais, e a fim de minimizar esses riscos de infecção, a história do paciente deve ser obtida por meio da anamnese, então é muito importante analisar esse histórico médico, incluindo qualquer história de procedimento odontológico recente, qualquer tratamento periodontal, por exemplo, que vai ser planejado nas próximas 2 semanas. O paciente é recomendado que ele não use maquiagem antes ou imediatamente depois do procedimento e deve ser realizado uma técnica asséptica, incluindo esterilização adequada da pele com a solução de clorexidina de 2 a 4% ou álcool isopropílico a 70%. Isso vai evitar a contaminação da área de tratamento após a limpeza da pele do paciente. Deve ser usada uma abordagem de injeção que reduza o número de perfurações e usar uma agulha de menor calibre possível para aplicação. É preciso dar destaque para uma das infecções, que é a reativação da infecção por herpes simples. Essa reativação ela não é tão incomum, especialmente durante a realização do aumento labial, e deve ser tratada de forma mais adequada possível. Pacientes que têm histórico de surtos recorrentes, eles devem receber uma terapia antiviral profilática, por isso que é muito importante analisar o histórico do paciente antes de realizar o procedimento. Esses pacientes que possuem alguma lesão ativa por herpes simples, é importante também adiar o procedimento o máximo possível. E os pacientes que eles desenvolveram essas lesões, novas lesões após a injeção, eles precisam também iniciar um regime antiviral apropriado.
E caso ele tenha também uma infecção, por exemplo, bacteriana, também é necessário realizar uma antibiótico terapia apropriada para minimizar esse problema. A oclusão vascular é uma das complicações mais preocupantes em relação às injeções dos materiais preenchedores. Essa oclusão ela pode ser localizada, resultando em uma necrose da pele, ou ela pode ser uma oclusão distante, causando uma cegueira ou até eventos isquêmicos cerebrais. A oclusão vascular localizada ela vai resultar de uma injeção intravascular direta ou também da compressão dos vasos pelo material preenchedor injetado. A oclusão arterial, devido à injeção intraarterial, geralmente vai se apresentar como um branqueamento imediato da pele e vários graus de dor, que se não for tratada rapidamente, a região pode desenvolver um eritema reticulado e uma ulceração e, consequentemente, cicatrizes. A oclusão arterial ela também pode ter um início retardado, secundário a uma compressão externa causada pelo preenchimento injetado. E essa oclusão ela vai se manifestar, essa oclusão vai ter uma apresentação mais tardia por meio de uma dor persistente e dolorida, inchaço, um eritema reticulado violáceo da pele. Essas características elas têm que ser analisadas muito bem porque elas podem ser mal interpretadas como hematomas, uma dor, o inchaço induzido pela injeção, sendo que a gravidade e a persistência dessas dores elas devem alertar o médico ou o aplicador para a possibilidade de uma oclusão vascular. Uma das consequências da oclusão vascular é a necrose, e existem algumas zonas faciais principais de alto risco para necrose e embolização da pele, como a glabela, a asa nasal e o dorso do nariz. Várias medidas elas podem ser tomadas para minimizar o risco dessas complicações vasculares, como a aspiração antes de cada injeção, como eu ressaltei anteriormente, evitar injeções em áreas de cicatrizes anteriores e também usar cânulas rumbas. Isso pode reduzir o risco de colocar a injeção intravascular, colocar o material preenchedor intravascularmente. Além disso, a aplicação de compressas quentes e uma massagem vigorosa para estimular a vasodilatação, além da aplicação de parte de nitroglicerina a 2% também para estimular a vasodilatação. Outra consequência da oclusão vascular é a cegueira. Ela é a complicação mais temida no procedimento de injeção do preenchedor e foi proposto que a alta pressão da injeção acidental nas artérias supratronclear, supraorbital, artéria angular e a dorsal do nariz, que são ramos da artéria carótida externa, a injeção acidental vai resultar em um fluxo retrógrado dos êmbolos de preenchimento para a artéria oftálmica. Então, assim que o médico interromper a pressão desse êmbolo, a pressão arterial vai empurrar o êmbolo de preenchimento para a circulação retinal, o que vai resultar na perda de visão. Então, é muito importante também realizar a aspiração para não estar dentro dessas artérias para evitar essa complicação.